Olá, que Oxóssi e Iemanjá possam nos abençoar neste momento. Estamos aqui hoje nos encontrando mais uma vez para dar sequência aos nossos comentários sobre o sexo e a pornografia. Então hoje é o terceiro vídeo dessa série, dessa série focada nesse tema, onde nós vamos fechar esse assunto, então, abordando a questão do espírito após o desencarne. Então, o que acontece? Qual que é a realidade que o espírito, que em sua vivência terrestre, teve ali a sua paixão, vamos ao termo vício, mas teve ali um desequilíbrio na área sexual, acabou não conseguindo equilibrar essa manifestação, essa manifestação do espírito enquanto encarnado. Então nós nos perguntamos, e após o desencarne, como fica esse espírito? Que realidade ele encontra do outro lado? Que companhias ele vai encontrar do outro lado? Qual será o processo de reabilitação que ele vai vivenciar do outro lado? Então, como a gente vem falando, até em todos os nossos vídeos anteriores, o primeiro ponto principal é: quando você desencarnar, quando uma pessoa desencarna, ela vai continuar sendo exatamente como ela é do outro lado. Então não existe aquele milagre, aquela fantasia, aquela ilusão, de que ao desencarnar, automaticamente eu me torno perfeito, eu me torno puro. Não. Então todos os vícios, todos os pequenos detalhezinhos, cacuetes, trejeitos, hábitos que o espírito tinha enquanto encarnado, ele vai vivenciar do outro lado ainda mais potencializado. Porque lá ele não vai ter o corpo carnal que funciona como uma esponja, como um casulo, que segura um pouco dessas energias descontroladas. Então é óbvio que o espírito, que a pessoa que estava aqui encarnada, não conseguiu trabalhar a questão do sexo com equilíbrio, não conseguiu desenvolver essa energia de forma sadia, de forma equilibrada, harmoniosa. Se essa pessoa, durante a sua vivência, ela se manifestou sexualmente em desequilíbrio, em desordem, focando muito mais no sensualismo, no prazer, no prazer imediato, no puro prazer carnal, ao desencarnar, ela ainda vai estar presa a essas sensações. Ela vai continuar buscando do outro lado sentir o mesmo prazer que o ato sexual dava a ela enquanto encarnada. E aí, como nós sabemos, pelo princípio de correspondência, pela lei da afinidade, semelhante vai atrair semelhante. E é óbvio que o espírito desencarnado que tem essa vontade, esse desejo, esse pensamento condicionado e voltado a buscar saciar a sua vontade de sexo através do ato sexual, ele vai se aproximar de outros espíritos desencarnados que possuem o mesmo pensamento, que exalam a mesma onda magnética, a mesma onda mental. E é assim, então, que são criadas regiões no astral inferior, onde você vai localizar espíritos suicidas, espíritos viciados em drogas mais pesadas, que a gente vai falar mais pra frente, espíritos viciados no álcool, espíritos viciados em sensação do fumo e outros hábitos também. E com o sexo também não poderia deixar de ser diferente. Então, o que eu vou trazer em relato aqui para vocês, eu tenho experiência, uma de leitura teórica, e aí deixo a sugestão para vocês, o livro O Sexo Além da Vida, ou Além da Morte, me fugiu agora o nome, do Ranieri. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o nome certinho do livro. É um livro fantástico, com uma descrição detalhada, do outro lado de um vale espiritual onde se encontram vários espíritos que estão ali, que em suas vivências na Terra não conseguiram vivenciar o sexo de forma sadia e equilibrada, e por estarem em desequilíbrio, serem considerados ainda como espíritos adoentados, eles estão ali reunidos dando vazão à sua manifestação sexual. Além também desses relatos dos livros, eu também trago a minha própria experiência enquanto médium, enquanto trabalhador de um terreiro de Umbanda,
em algumas projeções da consciência que me foi permitido relembrar e rever, né, as viagens do outro lado, acompanhado pela pombagira que trabalha comigo, a qual eu tenho muito respeito. Nós fizemos algumas incursões do outro lado, onde eu pude conhecer, né, um ambiente onde se reuniam vários espíritos que nós chamamos aqui na Terra de incubos ou sucubos. Então, espíritos que trabalham na energia da sexualidade. Embora nós usamos o nome incubos e sucubos, eles são espíritos desencarnados comuns. É só um nome, né, que acabou pegando ali no jargão popular, que a gente acaba associando, né, a espíritos viciados em sexo. O sucubus, um espírito feminino, o incubus, um espírito masculino. Então, embora os nomes ali tenham uma origem na Grécia, se eu não me engano, e possa despertar aquela coisa na nossa mente, nossa, um incubus, uma sucubus, é espírito, é gente como a gente que desencarnou, que não conseguiu trabalhar a questão da sexualidade ainda, está lá do outro lado, viciado nas sensações e buscando realizar o ato sexual ainda. Então nós vamos encontrar esses espíritos normalmente em grupo, em bandos, né, vivendo ali em colônias, foi um termo, agora eu não consigo passar, não vou conseguir pegar mesmo o termo que me foi passado. Eles estão vivendo como uma colônia realmente, né? Eles já são vários indivíduos, né? Estão juntos, mas eles estão grudados magneticamente. Então você nunca vai ver um espírito desse sozinho, andando sozinho. Sempre o espírito que ainda está viciado na sensação do sexo, do prazer sexual depois da morte, ele anda em grupo, ele anda em conjunto. Por quê? Porque assim que ele desencarna, por uma questão de afinidade, ele é atraído para essas regiões do umbral inferior. Ali ele começa a manter atos sexuais com outros espíritos também desencarnados. E nesse conluio, nessa troca de energias, eles vão se interligando e se conectando magneticamente, fluidicamente. E é por isso que eles passam a se manifestar em conjunto. Então, mesmo quando eles conseguem se afastar desses vales espirituais, dessas regiões espirituais, ainda assim você vai ver dois, três, quatro ali juntos, próximos, ou conectados por uma, vamos ao termo corrente, né, por um fio magnético, por um elo fluídico, porque eles estão constantemente se autoalimentando da energia do prazer, dessa energia, da sensação do prazer, dessa sensação, dessa euforia que a energia sexual permite para eles se sentirem vivos ainda. E também é interessante a gente acompanhar, abordar o seguinte ponto, que eles se aproximam também dos encarnados que possuem esse mesmo tipo de hábito ainda, que não conseguem equilibrar a energia sexual dentro de si e acabam vendo no sexo uma válvula de escape para suprir uma sensação de vazio, para buscar um prazer temporário, um prazer imediato, para aquela pessoa que associa o sexo somente com um prazer instintivo animal e não consegue olhar para esse ato com outros olhos, com uma outra interpretação, verificando toda a energia de criação, a energia sublime, né, que esse ato permite ao ser humano se desenvolver. Então, para esses casos extremos, lembrando, não é todo ato sexual, nós estamos nos referindo aqui à pessoa, ao vício, que é o exagero, aquilo que está além da normalidade, aquilo que já não é mais sadio para a pessoa. Então, é uma pessoa que ela precisa se masturbar constantemente, 5, 6, 7, 8 vezes durante o dia. Ela precisa manter uma relação sexual 1, 2, 3, 4 vezes todos os dias da semana. Ela não consegue se saciar somente com um parceiro, ela tem que buscar vários parceiros diferentes. E ela também vai participar de festas, né, com várias pessoas também como ela, né, várias pessoas mantendo relação sexual juntas. Então nós estamos nos referindo a esse tipo de padrão de comportamento. E é nesse padrão de comportamento que acontecem as vampirizações desses espíritos desencarnados, chamados de incubos, sucubos, né?
Por quê? Por uma questão de afinidade, eles vão se aproximar dessas pessoas, desses indivíduos, e durante o ato sexual dessas pessoas, elas vão se conectar com os seus chakras inferiores, que eu digo é o chakra básico, o chakra umbilical, o chakra do plexo solar. Não é inferioridade na questão de ser menor, né? Essa é uma questão de inferior na questão do próprio organismo, do próprio corpo, né? Então, são os 3 primeiros chakras de baixo, depois nós temos os 3 chakras superiores. Então, é por esses 3 chakras, né, inferiores, o chakra básico, o chakra umbilical e o chakra do plexo solar, que existe essa conexão, né, destes espíritos, e eles acabam usufruindo e absorvendo a energia, o ectoplasma gerado durante o ato sexual da pessoa encarnada. Então, né, a pessoa muitas vezes ela está mantendo uma relação sexual, ela não sabe nem de onde vem aquela vontade. Ela não consegue identificar de onde vem aquele estímulo. Ela simplesmente sente vontade de manter a relação sexual com várias pessoas ao mesmo tempo, e aquilo é uma coisa que não consegue saciar ela. Por quê? Porque muitas vezes ela já está num processo de obsessão espiritual, onde ela está sendo utilizada como um médium para uma entidade desencarnada viciada a se alimentar de energia sexual dela. Então, sim, a mediunidade ela é inerente a todos nós somos médiuns. Médiuns conscientes, médiuns inconscientes. Eu considero inconsciente aquele que desconhece essa informação de que a mediunidade é algo natural, é uma ferramenta que pertence a todos nós, e essa pessoa ela não entende esse processo que ela está sendo vampirizada, né, com aquela vontade, com aquela intuição que ela não sabe identificar da onde. Então ela nem sabe, ela nem tem conhecimento, né, dos conceitos de mediunidade, do plano espiritual, para ela definir isso como uma mediunidade. Porém, ela é uma médium, e exatamente por isso ela recebe essa intuição, essa inspiração do outro lado, e começa então a manter relações sexuais continuamente para alimentar esses espíritos que estão conectados ao campo mental e áurico dela. É um processo, né, um processo de alimentação, de vampirização muito cruel, se a gente pode dizer dessa forma, tanto para o espírito encarnado quanto para o espírito desencarnado. Porque o vício nessas paixões, né, nesse ato constante e desenfreado, ele vai gerando um desequilíbrio mental muito forte. Então é comum nós vivenciarmos e ver do outro lado que espíritos que estão há longo tempo, né, viciados na sensação do sexo, que estão em conluio com outros espíritos também viciados nessa sensação, e que estão vampirizando encarnados, por mais que eles vampirizem a energia durante o ato sexual, a forma perispiritual, a forma espiritual deles, o corpo astral deles vai se deteriorando, vai se deformando. É quase como se você fosse jogasse um ácido, né, sobre a forma espiritual deles e fosse derretendo. Então vocês podem imaginar que é uma aparência bem horrorosa, bem feia. Então eu digo para vocês, imagine os zumbis da série The Walking Dead. Você vai encontrar do outro lado muitos espíritos viciados no sexo com esta aparência. Porque, né, eles estão tão focados em se alimentar do prazer, da energia do prazer do ato sexual, que isso vai gerando um choque mental tão grande neles que vai desfigurando totalmente a sua forma espiritual. E é aí que entra uma questão bem interessante, principalmente voltado ao ato sexual, né, à obsessão espiritual e assédio espiritual. Existem relatos de pessoas, né, que são assediadas, né, por espíritos e que possuem sonhos bem realistas, na verdade, né, que estão mantendo a relação sexual com algum espírito desencarnado, né? São aqueles sonhos realistas ao extremo, onde a pessoa ela se sente tocada, ela tem até um orgasmo durante o sonho, e ela tem a sensação de estar realmente mantendo o ato sexual com o espírito. E aí, né, nós perguntamos para essa pessoa, e como que é a aparência desse espírito? E normalmente,
A aparência que é descrita é de um homem ou de uma mulher muito bonita, muito atraente. Normalmente é o arquétipo daquela imagem que aquela pessoa alimenta dentro de si como ideal para saciar os seus prazeres. Todos nós possuímos na nossa mente um tipo ideal de uma pessoa para a gente manter uma relação sexual. Uma mulher com a aparência ideal, com as curvas ideais, um homem ideal, com a aparência ideal. Todos nós temos essa imagem no nosso campo mental, daquilo que nós consideramos como sensual, como atraente. Estes espíritos, então, desencarnados, os incubos ou sucubos, que lembrando, são somente espíritos desencarnados, não tem nada de especial, embora a gente use esses nomes, como eles estão com a sua imagem, com a sua forma astral já em decomposição deteriorada, eles conseguem verificar no nosso campo mental qual é a nossa ideia mental relacionada a uma imagem ideal de prazer, a uma ideia de um corpo masculino ou feminino que nos traga prazer. Ao acessar essa imagem, o que é que eles fazem? Eles vão criar ao redor deles, por um processo de ideoplastia, eles vão ali mudar a sua forma astral temporariamente para que nós, possamos ver neles aquela imagem. Então não é que eles tenham aquele corpo, aquela aparência bonita, eles só movimentaram a sua energia magnética, eles utilizaram seus recursos de manipulação mental, junto com alguns elementos ectoplásmicos, alguns recursos do plano espiritual, para conseguir moldar o seu corpo físico temporariamente, para ele assumir a forma daquela imagem idealizada por nós, no nosso inconsciente. Então é por isso que nós, durante esse contato com esses espíritos, vamos ver que eles estão tendo uma imagem muito bonita, eles vão trazer para nós aquela aparência que nós estamos buscando. E aí acontece então o assédio espiritual e sexual, e a pessoa, a encarnada, mantém o ato sexual com um espírito. O espírito vampiriza completamente essa pessoa, absorvendo ali o seu tônus vital, a energia do ectoplasma, para se sentir vivo ainda, e a pessoa acorda desvitalizada no outro dia. Então é um processo de vampirismo que é muito utilizado por esses espíritos. Em uma das projeções astrais que eu tive a companhia da pombagira que me acompanha, que é minha orientadora, nós fomos visitar uma região no plano espiritual, no umbral inferior, onde acontecia-se muito desses atos sexuais. Então nós chegamos, era como se fosse uma casa, um espaço ali, uma casa. Nós entramos num quarto, eu vou usar o termo quarto, mas era um ambiente muito bonito, muito bem decorado. Embora existissem luzes de tom vermelho mais escuro, haviam muitas pessoas andando por ali, se movendo, e então ela me falou que, olha, eu estou te trazendo você aqui somente para te mostrar uma coisa. Você pediu, para ter uma experiência, para ver, como que é realmente esse tipo de espírito, esse tipo de assédio. Então eu vou mostrar para você a verdadeira forma desse espírito, desse incubus, das sucubus que se apresentam para vocês. E então, tínhamos ali alguns espíritos utilizando a forma, a aparência muito bonita, uma aparência muito sensual, uma aparência atraente. E então ela simplesmente falou: agora eu quero que você olhe de novo, porque eu vou fazer com que você veja eles sem essa aparência que eles estão se mostrando. E quando eu olhei novamente, eu me assustei, porque assim, a imagem, a aparência daquela entidade, ela era algo grotesco, era algo assustador. E aí eu me perguntei, como que alguém consegue manter um ato sexual com o espírito daquele? Então assim, é algo que choca pela aparência, pela imagem, pela energia que estava exalando daquela entidade espiritual. E é claro, jamais julgar. Nós temos que entender que é um espírito que está num processo, que é um espírito que está doente, sim, porque ele está num processo de desequilíbrio. O desequilíbrio a gente pode considerar como uma doença. Ele precisa de todo o apoio, de todo o auxílio
que ele puder receber dentro das possibilidades dele. Então foi uma experiência muito marcante para mim, que já aconteceu já há algum tempo atrás, quando eu estava me aprofundando nesses estudos, né, dentro da questão do assédio sexual. E aquela experiência para mim foi algo marcante, né? Então eu tive essa oportunidade de ir até lá, de vivenciar e ver, né, ali um ambiente, um lugar onde ocorre esse tipo de assédio espiritual. Por quê? Porque as pessoas, né, nós, ao dormirmos, a gente se projeta para o plano espiritual astral. E o espírito que aqui encarnado possui esse vício, né, esse desequilíbrio na área sexual, ao estar projetado do outro lado, ele vai ser atraído magneticamente e conduzido até esses lugares para manter a relação sexual com essas entidades, para que essas entidades absorvam energia ectoplásmica e também para que o próprio encarnado dê vazão aos seus prazeres, às suas vontades e desejos. Porque muitas vezes ele é uma pessoa, um indivíduo reprimido sexualmente aqui na terceira dimensão, porque não consegue ter uma relação sexual com aquele tipo ideal que ele deseja. E ao desencarnar e encontrar do outro lado esse desencarnar ou se projetar para fora do corpo físico durante a noite e encontrar esse tipo ideal lá do outro lado, ele vai então dar vazão aos seus prazeres, às suas sensações e sentimentos. Esse vídeo já ficou longo, já está em 21 minutos. Eu provavelmente vou trazer mais algumas informações sobre ele que eu queria trazer, mas eu não vou trazer agora porque senão vai ficar um vídeo extenso demais. Então, para a semana que vem, eu ainda vou retornar nesse tema, nesse assunto, ainda falando sobre a questão do assédio sexual, da sexualidade de lá do outro lado, no plano espiritual. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, pode deixar nos comentários, eu vou respondendo vocês. E só informando que para a próxima semana, para quem está me acompanhando desde quando eu estou lançando os vídeos, eu me programei a sempre lançar nas quintas-feiras, porém a partir da próxima semana os vídeos vão ser lançados aos sábados, às 20 horas. Então, ao invés de lançar o vídeo sempre às quintas, às 20, eu vou mudar para o sábado, para as 20 horas. Então, ali isso é uma diferença de 2 dias, mas a gente vai manter ali o nosso cronograma de um vídeo por semana, sim. Para você que me escutou e me ouviu até aqui, eu agradeço pela companhia. Eu espero que tudo aquilo que eu tenha falado aqui possa ajudar você a interpretar e a vivenciar e a ver essa situação por outro ângulo. Não considere tudo como uma verdade absoluta. Questione, duvide, pesquise, vá atrás de outros materiais, converse com outras pessoas para ter outros pontos de vista. Então, jamais considere a minha opinião, considere aquilo que eu falo como uma verdade absoluta. É importantíssimo sempre filtrar, questionar, pesquisar, para que você crie a sua análise e você tenha o seu ponto de vista, né? Para que você crie a sua opinião, né? E tenha um posicionamento próprio e autêntico sobre esse assunto. Eu agradeço, peço que o nosso Pai Maior, Oxalá, abençoe, ilumine e ampare cada um de vocês, e a mim e a todos nós, na nossa jornada e caminhada aqui na Terra. Um axé fraterno para você.